tarde, queridos. Algumas pessoas se manifestaram com o desejo de montar suas linhas de transmissão, mas que não sabem fazê-lo. Então, esse videozinho vai mostrar para você que é fácil. E qual é a vantagem da linha de transmissão? Aí é só você ouvir o vídeo direitinho, tá bom? Aprender a fazer. Se com o vídeo você não conseguir, amado, procure alguém para te ensinar. Eu tenho um chamado para você. Faça sua lista de transmissão. Você consegue mandar num link, cola um link, todos que estarão na sua lista de transmissão receberão simultaneamente. Você tem 10 pessoas, você não precisa mandar 10 links. Você vai mandar um link para 10 pessoas que estiverem na sua lista de transmissão. Eu mando para quase 2.000 pessoas com um link. Eu tenho 7 listas de transmissão. Então, nas minhas 7 listas, eu coloco 7 links lá e vai para 2.000 pessoas. E a gente precisa mandar esse link para milhões e milhões e milhões de pessoas. Você não tem esse desejo? Você não tem esse desejo? Você está sendo abençoado pela sala? Tá? Então, faz sua lista de transmissão, irmão. Irmão Jair, nós precisamos de 5.000 listas de transmissão, no mínimo. Eu desejo crescer com esse movimento. Não é por mim. Já até falei para Deus, se eu for atrapalhar, me tira daqui. Se for por vaidade, coloca outro. Eu não faço questão de estar aqui na frente dessa telinha. Não faço questão humana de estar aqui. Não tenho nenhum interesse, nenhuma vaidade de estar aqui. Se o Senhor perceber que há qualquer vaidade no meu coração, qualquer espécie de orgulho, porque acha que A ou B aparece aqui e ali, isso não está na minha cabeça, irmãos. Na minha cabeça. Não está, nem no meu coração. Estou guardado disso, oro por isso todo dia e digo sempre ao Senhor: sou pecador, careço da glória de Deus, não sou perfeito, cometo erros, preciso do mesmo perdão que você precisa, da mesma autorização bíblica que você precisa para tocar no sagrado, eu também preciso. Eu posso decepcionar você. Não ancore suas esperanças em mim, pastor Wagner. Assim como você é um ser humano falível, eu também sou. Não é esta a questão. A questão é que o Senhor Jesus nos colocou como iguais para oferecer um remédio que eu mesmo preciso. Toma. E se esta sala tem salvado vidas, por que não levá-la ao conhecimento de milhões e milhões de pessoas? Você sabia que tem muita gente que não conhece a sala? Nem sabe que ela existe. Olha o tempo que nós estamos perdendo. Faz sua lista de transmissão, querido. Pega o endereço da sala 57, que é assim, ó. Sala 57, tracinho, estamos em movimento. Esse é o endereço do canal da sala 57. Anote aí, ó. Sala 57, traço, estamos em movimento. Tudo em caixa alta, letra maiúscula. Sala 57, traço, estamos em movimento. Anote isso, compartilhe, peça para que as pessoas se inscrevam no canal. Quando elas se inscrevem no canal, o link sai ao vivo, elas são notificadas e poderão entrar na reunião através do link que ela vai receber. A notificação, porque está escrita no canal. Amigos, deixa eu dizer uma coisa para você. Pessoas que fazem a obra do inimigo de Deus, a obra do inimigo, a obra de destruir vidas, com conteúdos absolutamente chulos, baixos, imorais. Essas pessoas têm milhões e milhões de pessoas inscritas no seu canal.
Por que a sala 57 só tem 110 mil pessoas? Por quê? Você tem orado para que as pessoas venham? Você tem jejuado para que as pessoas venham? Você tem pedido a Deus para nos dar sabedoria de encontrar estratégias para esse movimento crescer? Por que a sala 57? Porque outros canais, outros lugares onde o nome de Deus é extremamente exaltado, tem poucas pessoas inscritas nos canais dessas pessoas. Por quê? Enquanto canais que dilaceram a cabeça dos nossos jovens estão abarrotados de pessoas inscritas lá. Por que aqui não tem inscrito milhares e milhares e milhares, centenas e centenas de milhares de adventistas do sétimo dia? Aonde estão os irmãos da igreja que não se inscrevem no canal para vir adorar na madrugada? Por que não? Tenho orado por isso, eu peço que você também ore, tá bom? Eu agora vou orar para a gente abrir a palavra. E hoje eu tenho um desafio com você aqui, da gente continuar o texto de ontem, como eu falei para vocês, né? E realmente é um desafio hoje para mim fazer isso, mas tenho certeza que você vai entender a proposta, tá bom? Vamos orar. Eterno e bondoso Deus, nós vamos agora abrir a palavra do Senhor. Palavra de Deus. Ela é desafiadora, é profunda, ela corta junta, medula, ossos, nervos, tendões, ela é uma faca que corta os dois lados. E ela deve, com o seu golpe profundo, atingir os cantos da nossa existência, os cantos do homem interior. E nos ajuda a entender o plano da redenção e como eu e cada um desses adoradores que aqui estão faz parte desse processo. Nosso nível de responsabilidade, o que podemos causar para o bem ou para o mal quando aceitamos Jesus como Salvador. Mais uma vez, Jesus batiza-nos a todos com teu Espírito Santo agora. Eu peço que o Senhor me ajude a escolher as palavras corretas. O texto está preparado, o Senhor sabe que está tudo pronto, mas eu gostaria, Espírito Santo, que o Senhor revelasse Jesus Cristo da maneira como o Senhor quiser agora. E que o Senhor leve a compreensão desse tema aos pequeninos até o mais idoso. Aquele que tem fácil compreensão, que pega as coisas no ar, e também para aquele que tem dificuldade de entender as coisas. Mas que todos compreendam a importância do que vamos estudar hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós temos um lugar onde nós queremos chegar e é o mesmo lugar de onde nós não queremos sair, porque esse é um lugar seguro, é um lugar onde nós vamos estar reavivados pelo Espírito Santo. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi:
Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se juntando uns aos outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Um enorme exército. E o objetivo dessa sala, queridos, ela tem centralidade, é buscar o batismo do Espírito Santo e o derramamento da chuva serôdia. Isso é o que nós desejamos profundamente. Quero agradecer às presenças do pastor Benildo, Abdoral, Ivair, José Alves, Luiz, pastor Paulo Queiroz, pastor Saminho, pastor Erzon, pastor Gilson Almeida, pastor Gledson Pires, pastor Joaquim Silva, os pastores que estão conosco aqui no Zoom e também os pastores que estão conosco no YouTube. Muito bem, queridos. Ontem eu estudei com vocês sobre um texto da Bíblia e fazendo uma leitura, observando cada nuance daquele texto, cada parte dele, que foi o texto de São João 3, verso 16. Você lembra bem que nós passamos por aquele texto parte por parte e avaliamos ali Deus, por que Deus amou o mundo, o que significava de tal maneira que deu disposição para abrir mão do que realmente é importante, seu único filho, analisamos este sacrifício como ele entregando parte dele mesmo, para que todo Deus ofereceu isso por todos, e vimos que nem todos serão salvos, só aqueles que aceitarem Jesus. Vimos que o não perecer aqui nada tem a ver com envelhecimento e morte esta que a gente morre por conta disso, mas o não morrer aqui tem a ver com a vitória sobre a morte. Vimos as 7 bênçãos do galardão para aqueles que permanecerem firmes no caminho do Senhor, como parte desta bênção, né? Mas tenha ter recebido de Deus alguma coisa, né? Eu recebi a bênção, e ontem estudei 7 aspectos dessa vitória, né, do recebimento da bênção, mas disse que elas não são as mais importantes, essas 7 bênçãos que eu li ontem, mas que vida é ter Cristo formado em nosso interior. E vida eterna é Cristo em nós, esperança da glória, segundo Colossenses 1, verso 27. Foi o que nós estudamos ontem. E esse texto, como eu disse ontem, São João 3,16, ele condensa, resume, compacta, literalmente, toda a Bíblia e aquilo que todos os textos, histórias, sendo elas reveladas no seu lado positivo ou reveladas no seu lado negativo. Porque a Bíblia, ela é a Bíblia exatamente por isso. Ela revela o que é bom do ser humano e também revela o que é mal do ser humano.
né? Se eu fosse fazer uma autobiografia, certamente eu correria a tentação de não colocar os meus aspectos negativos, né? Mas a Bíblia não tem essa preocupação. Você vê lá patriarcas cometendo erros graves, apóstolos, discípulos cometendo erros graves, como também o mesmo grupo que era temente a Deus, acertando, seguindo a Deus, manifestando fé, e todas essas histórias sendo elas sendo elas negativas ou positivas, elas têm o propósito de explicar o plano da redenção, ou seja, como Deus se envolveu com a raça humana, como eu falei ontem, né? Deus se envolve comigo, com você, para nos salvar, não é um Deus passivo. Como é que este plano da redenção foi pensado na cabeça de Deus e está sendo executado até agora, né? Deus cumpriu sua parte, enviou seu filho, o filho cumpriu a sua parte, veio, morreu, ressuscitou e hoje está no santuário executando o juízo, e enviou o seu Espírito Santo para que não ficássemos órfãos, para que ele agora assumisse a dianteira da igreja aqui na terra. As ações da igreja todas agora são coordenadas pelo Espírito Santo aqui na terra, e agora o Espírito Santo está aqui executando a parte dele no plano, e Jesus está no santuário executando o juízo, enquanto Deus faz a gestão, sendo ele o grande coordenador do universo. Esse é o plano da redenção. Para que isto? Para que o amor de Deus fosse revelado. Para que o amor de Deus fosse revelado. Veja, queridos, que a Bíblia é um texto em que diz que o amor de Deus nos constrange. Deus, ele usa um método de convencimento, que é o amor. Deus é amor, nós estudamos isso ontem. E o método para convencer o ser humano a aceitá-lo como Salvador é o amor. Ele não usa outro método. Tudo que ele faz é com base no seu amor. Mesmo o juízo e mesmo o extermínio final do pecado de Satanás e do pecador que não aceitou como Salvador, mesmo essa ação de juízo em que o mal será exterminado junto com todos aqueles que ficaram grudados nele, é uma manifestação desse amor. Parece estranho para você, pode parecer estranho para mim, mas é um ato de amor de Deus. Neste contexto é que São João 3,16 foi escrito e explorado por nós ontem. E a minha pergunta é: São João 3, verso 16, revela o amor de Deus? Sim ou não? A pergunta que eu vou fazer para você hoje, para nós continuarmos estudando esse tema, é: São João 3,16 revela o amor de Deus, sim ou não? Cristo, tendo morrido na cruz do Calvário, é suficiente para revelar o amor de Deus, sim ou não? E aí? Sim, Jorge? Sim, Leci? Sim, Oswaldo? Bispo? Pastor Paulo Queiroz? São João 3,16 revela o amor de Deus? Sim ou não? Claro que revela. Deus está falando dele mesmo e ele quer mostrar para você como ele te ama. E como ele fez isso? Oferecendo parte dele mesmo no seu filho. Ora, se você que é um ser humano não ofertaria seu filho para salvar a minha vida, e Deus não pede isso para você, ele fez isso por você, mas quando você pensa em oferecer seu filho para mim, ou para salvar a minha vida, você diz: pastor,
Se o senhor precisar da vida do meu filho para sobreviver, o senhor vai morrer. Como é que eu vou entregar meu filho para salvar a sua vida? Gilvaneide, você tem filho? Gilvaneide da Bahia aí, tu tem filho? Tem? Um filho? O seu único filho? Filha? O seu único filho. Eu vou morrer, meu coração está parando. E Deus me revelou que é o coração do seu filho que pode me salvar. Você vai ter que matar o seu filho, me dar o coração dele, para que seja colocado em mim, eu saia vivo e ele saia morto, beleza? E aí? Givaneide, você faria isso por mim? Mataria o seu filho por mim? Givaneide. Quem sairia vivo? Seu filho ou eu? Eu vou mostrar o rostinho da Givaneide, só para você ver como é que ela ficou pensando. Difícil, né, Givaneide? Muito difícil. Mas não fique preocupada com o que surgiu no seu coração, não. Eu sei que você vai dizer assim, pastor, eu sinto muito, o senhor vai morrer. É assim mesmo. Deus não pediu que você ofertasse a vida do seu filho para salvar a minha. Ele fez isso por você. Mas algo precisa ser entendido hoje. Muito embora São João 3,16 revele o amor de Deus, muito embora a Bíblia revele o amor de Deus, você que está me ouvindo agora pode complicar o processo. É exatamente isso. Você pode complicar o processo. E nós vamos começar o estudo então hoje. Então, uma outra pergunta. O que é necessário para que o amor de Deus seja conhecido? Estudamos ontem que este texto é muito mais profundo quando nos debruçamos sobre os detalhes desse texto, como fizemos ontem. Ontem, é claro, passamos apenas de maneira superficial, porque com certeza, se você se detiver a estudar ainda muito mais profundamente São João 3,16, você vai passar muito tempo extraindo daquele texto, escavando profundamente, através do Espírito Santo, as verdades reveladas ali naquele texto. E aquele texto revela Jesus morrendo por você numa demonstração do amor de Deus pela raça caída. Jesus morreu. Ele ressuscitou e ele está no céu, por isso não é vã a nossa fé. E glória a Deus por isso. Mas eu tenho uma pergunta. Para que o amor de Deus seja revelado, quantas pessoas precisam morrer? Para que o amor de Deus seja revelado, quantas pessoas precisam morrer? Pastor, não estou entendendo. O senhor não acabou de falar que Cristo morreu e que, ao Jesus morrer, não é suficiente, não revela o amor de Deus? E agora o senhor está me perguntando se tem mais pessoas que precisam morrer para esse amor ser revelado? Quantas pessoas precisam morrer? Ou só a morte de Cristo é suficiente para que o seu amor seja revelado? Porque eu acabei de falar que o texto revela o amor de Deus. Está me entendendo a pergunta? Você me entendeu? São João 3,16 revela o amor de Deus. Mas a minha pergunta é, alguém mais tem que morrer para que esse amor seja revelado? Nós vamos concluir sobre isso hoje. 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 13 e 14, diz assim, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também a fé é vã. Isso é muito importante entender, queridos. Cristo morreu por você. Morreu, ele morreu. Mas Cristo também ressuscitou. E porque ele ressuscitou, não é vã a nossa fé. Porque se ele fosse um Deus morto num sepulcro,
nós não teríamos salvação. Um Deus morto não salva ninguém. Deus não morre. Isso é uma figura de linguagem. Mas Jesus ressuscita. E ele agora está no céu, intercedendo por nós. E ele envia seu Espírito para continuar a obra. Ou seja, se Jesus estivesse no santuário hoje, e o Espírito Santo não estivesse trabalhando aqui, também seria vã a nossa fé. Porque o plano da redenção é um quadro completo, em que Deus cumpre a sua parte, em que Jesus cumpre a sua parte, em que o Espírito Santo cumpre a sua parte, todas elas imprescindíveis para a nossa salvação. Se Deus não fizesse o que fez, você não seria salvo. Se Cristo não fizesse o que fez, você não seria salvo. Se o Espírito Santo não fizesse o que está fazendo agora, você não seria salvo. E Cristo, nesse plano todo, é o centro, o nosso Salvador, porque ele encarnou, ou seja, revestiu-se de humanidade para salvar a você e a mim. Compreenda isso. Compreenda isso. Você vai descobrir uma verdade sobre você mesmo hoje. Você vai descobrir um poder que você tem, que eu acho que você não entendia isso ainda. Meu amigo, minha amiga que está na sala 57, você é dotado de um poder extraordinário que você talvez não conhecesse até se esbarrar com a meditação de hoje. Segura, irmã Maia, segura, porque hoje, Claudinha, a sua responsabilidade, Alisson Roberto, a sua responsabilidade, irmão, vai aumentar hoje potencialmente a partir do que você vai entender hoje. Isso é muito sério. Sim. Mas eu não estou falando sobre os fundamentos da fé. Que Jesus solucionou o problema do pecado, isso a gente não tem nenhuma dúvida. E é por isso que eu tenho esperança nele. Não tenho dúvida, o sacrifício de Cristo é pleno, ele morreu, ele salvou, revela o amor de Deus. Hebreus 12, verso 2, diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, isso é fundamento da fé cristã, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Claro, Jesus é o fundamento da nossa fé. O que ele fez, salva, enviando o seu Espírito Santo, permitido pelo próprio Pai. O que Cristo fez é pleno, salva. Eu aceito e sou salvo em Cristo. Eu olho para a cruz e sou salvo por ele. A minha pergunta é, quantas pessoas precisam morrer para que o amor de Deus seja amplamente revelado? A parte de Jesus e do Espírito Santo e de Deus, ainda elas estão sendo processadas. O plano da redenção só estará terminado quando o processo de resgate for concluído pós-juízo. O sacrifício de Jesus é suficiente e completo no que diz respeito ao propósito de salvar o ser humano, que o aceita sem reservas. Disso, nenhum de nós temos dúvida nesta sala. Contudo, o texto que nós vamos ler agora vai te dar a compreensão da sua parte nesse processo. E leiam comigo. Olha que coincidência, né? O Novo Testamento, ele, quando os profetas escreveram ali, eles não separaram lá bonitinho capítulo e versículo, como está na sua Bíblia. Quem elaborou a Bíblia com capítulos e versículos, da forma como ela está, foi a galera que traduziu a Bíblia para facilitar a sistematização das ideias e a compreensão dos temas. E nessa divisão de capítulos e versículos, olha que coisa extraordinária aconteceu.
Nós estamos como base, como quadro, né? Como quadro, São João 3,16. Mas abra a sua Bíblia agora em 1 João 3,16. Olha que coincidência, não? Coincidência poderosa. 1 João 3, Edneuza, verso 16. Vamos ler? 1 João 3, verso 16 diz assim. Se segure na cadeira agora, viu, irmão? Conhecemos o amor nisto. Para e olha para mim. Para e olha para mim. Olha para mim. Não lê tudo, Edneuza. A curiosidade é terrível, né? Aí diz assim, ó. Conhecemos o amor de Deus nisto. A Bíblia vai revelar agora o que é necessário para que o amor de Deus seja amplamente conhecido. Quais são os passos necessários para que este amor completo, explícito em São João 3,16, em toda a Bíblia, o que é necessário para que este amor seja conhecido? Olha que coisa tremenda aí. 1 João 3, verso 16. Conhecemos o amor de Deus nisto, que ele deu a sua vida por nós. Para, olha para mim de novo. Não lê tudo, não lê tudo, não lê tudo. Elisângela, me obedeça, por favor. Não leia tudo. Ora, conhecemos o amor de Deus como? Em que o que está escrito? Que ele, Jesus, deu a vida por nós. São João 3,16, revela o amor de Deus? Revela o amor de Deus, irmãos. Claro que sim, mas tem um outro passo a ser dado para que esse amor seja conhecido ampla e plenamente. E qual é esse passo? Agora lê comigo. Vamos ler de novo. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ei, quantas pessoas precisam morrer para que o amor de Deus seja revelado? Muito embora a morte de Cristo seja plena, vicária e amplamente suficiente para me salvar, o que é necessário para que o amor de Deus seja revelado? O que mesmo? Quem é que tem que morrer? Quem é que tem que morrer, Cristiano, para o amor de Deus ser revelado plenamente? Quem, Cristiano Lima Portela? Acho que é assim, né? Ei, Mardelli, quem é que tem que estar morto para o amor de Cristo ser revelado? A Filomena está pensando. Olha como é que Filomena está. Pensando. É para pensar mesmo, irmãos. É para pensar mesmo. Aí está escrito, e é isto mesmo. Conhecemos o amor, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ou seja, Cristo morreu. Se você estiver vivo, o amor de Deus não será conhecido, muito embora a morte de Cristo seja ampla e completa no que diz respeito à suficiência para salvar o ser humano. É isso mesmo, irmã Marilene. Se Cristo morreu e a senhora está viva, o amor de Deus não está sendo revelado, porque a Bíblia diz, o amor só será revelado se você também morrer. Logo, a cruz não é só para Jesus. Para que o amor de Deus seja revelado, deve haver a morte de Jesus na cruz e também a sua deve acontecer na cruz de Cristo. O que eu estou dizendo, e agora eu vou revelar o poder que você tem. Eu vou revelar o poder que você tem, irmão,
Preste atenção na sua responsabilidade. Eu e você podemos anular o sacrifício de Cristo no que diz respeito à nossa responsabilidade de revelar este amor um dia recebido pela fé. Ou seja, se eu aceitar Jesus e não dar linha de continuidade para a parte que depende de mim, eu anulo o plano da redenção e condeno à perdição aqueles que precisam de mim para conhecer a Cristo. Você entendeu? Se você não morrer, o amor de Deus não será revelado. E você consegue anular não o que Cristo fez. Você consegue anular o conhecimento para o outro. E quando você anula o conhecimento para o outro, você condena as pessoas à morte. Nisto está revelado o amor, nisto conhecemos o amor, que ele deu a sua vida por nós. Ok, ele já morreu. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. A minha pergunta é, você está morto? Você está morto? Porque se você não estiver morto, sabe, as pessoas que dependem de você para conhecer a Cristo, você os está condenando à morte, porque você não está revelando o amor de Deus que você recebeu. Irmão, vivos não revelam o amor de Deus. Vivos não revelam o amor de Deus. E me permitam dizer que na igreja hoje está cheio de pessoas vivas na carne, minando sangue, dizendo que são cristãos e que representam a Cristo, quando na verdade são opróbrio, vergonha para a igreja e assassinos de pessoas que poderiam estar no céu e não estarão, porque decidiram estar na igreja do seu próprio jeito. Escolhendo da Bíblia aquilo que lhe apraz e tirando dela o que ela pode produzir com cortes profundos, tornando o ser humano semelhante a Cristo. Pessoas que selecionam o que vão fazer para Cristo, escolhendo o nível de corte que ele pode fazer, permanecendo vivas, porque os golpes jamais serão profundos para matar você. Quando nós escolhemos onde Deus vai talhar, que tipo de corte Deus vai dar, eles nunca serão profundos para matar você, irmã Janete. Nunca. E você permanecerá vivo aqui dentro da igreja, levando opróbrio, divisão, desunião, vergonha para o corpo e matando pessoas que dependem de você para conhecer a Cristo. Você anula o plano da redenção na vida deles. Este é o poder que você tem. O poder de anular o que Deus fez na vida dos outros quando você permanece vivo aqui dentro. Assassinos. Assassinos. É isso que nós somos quando permanecemos vivos no lugar onde deveríamos estar mortos.
Pastor, o senhor tem certeza que esta é realmente a exigência? O senhor não está colocando um peso adicional a mim, que recebi a Cristo como Salvador? Será que é isto mesmo? Ora, é só você ler Lucas 9, verso 23 e 24, que diz, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, será salvo. Meu amigo, a sociedade com Cristo não aponta para o sucesso deste mundo. Aqueles que saem pregando por aí que a união com Cristo deve prescrever felicidade deste mundo a partir de suas vãs filosofias, estão redondamente enganados. Há uma cruz, irmão, para mim e para você. A cruz é um lugar de martírio e morte. Há uma cruz onde seremos juntamente com ele, crucificados, para que o amor de Deus seja revelado. Não se assuste, meu amigo. Eu e você estamos sendo chamados para morrer pela causa. Disse um vídeo que eu assisti outro dia, que ninguém dá vida por aquilo que não acredita. Ninguém dá vida por aquilo que não acredita. A minha pergunta é, você está disposto a morrer pela causa? Porque os corintianos morrem pelo Corinthians. Porque os flamenguistas morrem pelo Flamengo. Porque os políticos morrem por suas ideologias. E nós morremos pela causa. O problema, queridos, é que se você vem para cá e decide não morrer pela causa, você não perde a sua vida sozinho, você leva todos os que precisariam de você como placa indicativa também à morte. Uma espécie de genocídio. Executado por homens vivos, onde deveriam estar mortos. Você está disposto a morrer por ele? A morrer pela causa? A não transigir com seus princípios? A não negociar a sua fé? É evidente que a minha e a sua morte não tem nenhum efeito vicário. Isto quer dizer, a minha morte na cruz que Cristo está dizendo que eu tenho que carregar, não tem o poder de substituir a morte de ninguém como a de Cristo teve. Quando Cristo morre na cruz, ele substitui a minha morte, ele paga o meu preço, e quando eu aceito a morte dele, eu recebo vida. Claro, a cruz que eu vou carregar não tem o mesmo propósito, significado da cruz de Cristo, mas, independentemente disso, ele nos chama a morrer. E qual a diferença dessas coisas? Só a morte de Cristo salva, só a morte dele é vicária, é o que ele fez no lugar do outro. A morte de Cristo é substitutiva, a minha e a sua não é. Qual é a característica da minha e da sua morte na cruz? Ela é testemunhal. Enquanto a morte de Cristo é vicária e substitutiva, a morte, a sua e a minha na cruz que Cristo disse que eu devo caminhar, ela é testemunhal. Mortes com propósitos diferentes, que se encaixam. A morte substitutiva de Cristo precisa da morte testemunhal dos seus filhos para que ela alcance o processo da salvação na vida dos outros. Pastor, o que é isto? O que é esse negócio de morte testemunhal? É que sua morte indica o caminho da salvação. A sua morte não salva ninguém, mas ela indica o caminho. Você não pode oferecer a sua vida para salvar a vida de outro no que diz respeito à vida eterna. Só alguém que tinha vida, só alguém que tinha justiça em si mesmo poderia fazer isso, que era o próprio Deus, e veio na pessoa de Cristo. Você não tem justiça, então a sua vida oferecida não pode substituir, mas você precisa ser
em sua morte na cruz, que Cristo acabou de dizer que você tem que carregar, você precisa ser a placa indicativa, a testemunha, o Cristo presencial das pessoas. Deixa eu tentar esclarecer isso. Deixa eu tentar esclarecer. Se você vai viajar em uma estrada e ela não tem placas, você vai chegar ao destino? É muito provável que você morra. Muito provável que você morra. Se a estrada que a cruz de Cristo indica permanece sem sinalização para aqueles que não conhecem o caminho, ou seja, por mais que exista um lugar para chegar, e Cristo disse qual é o lugar, nenhum deles vai conseguir. Por quê? É muito claro como trafegar em uma estrada que não indica como chegar ao destino. Em outras palavras, se eu e você não formos crucificados juntamente com Cristo, nós vamos impossibilitar a viagem dos outros que dependem de nós, ou então nós anulamos o caminho. Nós anulamos o caminho, eles não podem viajar, porque sabem que tem a estrada, sabem que tem um lugar para chegar, mas ao você não morrer para o reino de Deus, não morrer para o mundo e viver no reino, as pessoas ficam sem saber como chegar lá. Gálatas 2, verso 20, se você ler o texto, diz assim, ó, Paulo dizendo, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, ou seja, assim eu morri com ele. Mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É antagônico, porque antagônicos são coisas absolutamente contrárias. Ou seja, eu estou morto, mas eu também estou vivo. Eu estou morto, não tem como estar vivo aqui. Eu estou numa cruz, e a cruz é um lugar de morte. Sim, eu estou morto, é verdade, é isso mesmo. Mas eu tenho que estar vivo. E como é que se permanece vivo aqui? Em Cristo Jesus. Então, morrer, segundo Paulo, é permitir que Cristo viva. Aqui é lugar, irmãos, de pessoas que permitem que Cristo viva. É assim, Osana, que a gente morre. É quando Cristo está vivo. Testezinho. Como é que você ama? Como é que você perdoa? Como é que você trata as pessoas? Como é que você gasta seu dinheiro? Como é que você administra os seus bens? Como é que você cuida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos? Como você trata os momentos difíceis? Isto revela se Cristo está vivo em você. Você recebe o Espírito Santo todo dia, isso é fundamental, irmãos. Isto revela se Cristo está vivo em você. E vou dizer uma coisa, queridos. Aqui estão prescritos acidentes. Eu amo, posso falhar no amor. Eu perdoo, posso falhar no perdão. Eu crio meus filhos, posso falhar com os meus filhos. O que você deve avaliar é que se os traços de pecado na sua vida são constantes, você os repete sistematicamente, suas falhas são constantes. Se as suas falhas são constantes, Cristo ainda não está vivo em você. Cristo ainda não está vivo em você. Sim, amigo, você entendeu bem onde chegamos. Se você permanecer vivo depois do seu batismo, depois da sua entrega a Cristo, todos os dias você condena pessoas à perdição. Todos os dias você literalmente tira a vida de pessoas, assassinos espirituais. Se temos que morrer, que tipo de morte é esta? Que tipo de crucifixão é esta, pastor?
Colossenses 3, verso 1 a 3, diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. É assim que se vive morto aqui. Olha que coisa mais contrária, Edneuza Oliveira. É assim que se vive morto no reino de Deus. É assim, irmã Rosélia, que se vive morto no reino de Deus. Estranho, né? Se vive morto, olhando para cima. Você não é mais desse mundo, seus desejos não são daqui, suas vontades não são daqui. Alex Souza, seus planejamentos não são daqui. Você não vive mais aqui. Você vive em Deus, olhando para o alto. É assim que você vive morto aqui. Escondido em Cristo. Colossenses 3, verso 10 diz: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. João 3, verso 7 diz: portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. Como é que eu nasço de novo? Primeiro eu tenho que morrer. E como é que eu morro? Assumindo a cruz que Cristo disse para eu levar. Quando eu aceito a Cristo e aceito a cruz e eu morro, ele diz: eu preciso de você, irmão, agora. Preciso de você. Ele vai lá e ressuscita você. E quando ele ressuscita você, através do Espírito, ele prepara você para, então, revelá-lo nele. Que coisa mais linda isso. Mas quando isso não acontece, e você não morre para você mesmo, Cristo não vive em você, e você está na igreja, você está matando pessoas. Em Testemunhos Seletos, volume 3, Ellen White diz: oxalá o Senhor nos ajude a morrer para o eu e nascer de novo, a fim de Cristo poder viver em nós como um princípio vivo e ativo, capaz de manter-nos santo. Cristo vivo e ativo, através do Espírito Santo. Sem isto, você está vivo carnalmente dentro da igreja, matando pessoas com a Bíblia na mão, irmão, anulando o plano que Deus fez para salvar os outros. Quem você é hoje? Quem você é, irmão? Quem você é? Alguém que indica o caminho da salvação ou um assassino? No Grande Conflito, na página 48, Ellen White diz assim, haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Na Idade Média, muitos cristãos, queridos, muitos, centenas e milhares de cristãos foram mortos, trucidados, eles foram espancados, cortados ao meio, jogados aos leões, como os amigos de Daniel, jogados numa fornalha, como Daniel numa cova dos leões. Cristãos até hoje morrem, queridos, morrem, vítimas da fé que tem. A Bíblia relata, e nós cremos no que a Bíblia diz, que haverá um novo tempo de perseguição, em que os cristãos também serão perseguidos. Se você não morrer agora, e se estiver vivo neste período, você não aceitará morrer por Cristo, você negará Jesus. Se você não morrer hoje, não permitir que ele esteja ativo, vive em você, eliminando você para que Cristo viva, pulsando dentro de você. E a gente sabe que isso se dá através do recebimento diário do Espírito Santo, em que ele vai dar a imagem dele para nós. Agora, eu preciso terminar a mensagem. São João 3,16. Vamos fazer uma releitura desse texto. Irmã Aureni,
senhora está aí me ouvindo atentamente. Bom dia, viu, querida? Irmã Helena. Ei, Jorge, cuidado aí que você está dirigindo, hein, Jorge? Preste atenção, jovenzinho, tá ouvindo tudo, né? Irmã Gildeane, eu quero fazer uma proposta para vocês. Vamos fazer uma releitura de São João 3,16. Eu vou escrever o meu texto. São Wagner 3,16. Como assim, pastor? São Wagner 3,16. Não estou escrevendo a Bíblia, reescrevendo a Bíblia, não tenho a pretensão de ser do cânon bíblico, isso está fechado, e seria uma tolice absoluta, mas é apenas um exercício para você entender o que eu quero dizer. Então, eu vou escrever, e Edneuza, escreva de novo São João 3,16, só que agora é São Edneuza 3,16. Viu? Vou mostrar a Edneuza, que lindo, olha. Dentro do carro, parou, né, Edneuza? Parou aí, está quietinha, com a Bíblia aberta, adorando conosco. E ela agora vai fazer a aplicação do conteúdo de hoje para a vida dela, tá bom? E eu peço que você faça para você também. São Wagner 3,16 diz assim, ó. Porque o pastor Wagner amou de tal maneira que entregou a sua própria vida. Deus não pede para você entregar seu filho, Deus pede para você entregar a sua vida na cruz que você tem que carregar. Porque o pastor Wagner amou de tal maneira que entregou a sua vida para que todos que por meio dele encontrem o caminho da salvação não morram, mas tenham vida eterna. Eu vou ler de novo. Porque o pastor Wagner amou de tal maneira que entregou a própria vida para que todos que por meio dele conheçam o caminho da salvação não morram eternamente, mas tenham vida eterna. Segundo o texto que nós estudamos hoje, como é que o amor de Deus é conhecido mesmo? Eu li lá para você. 1 João 3,16 diz o quê? Nisto conhecemos o amor de Deus, em que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Logo, se você tem que morrer para que outros sejam salvos, sendo a sua morte testemunhal, a placa de indicação para a morte vicária de Cristo, você deve reescrever São João 3,16, Isaías Cabral, e dizer assim, ó, porque o Isaías Cabral amou de tal maneira que entregou a sua vida para que todos aqueles que conheçam a Cristo por meio do Isaías Cabral não pereçam, mas tenham vida eterna. Você também tem uma cruz. Você também tem que morrer. Se isso não acontecer, você estará matando pessoas. Você estará matando pessoas. Gildeane, você fez o seu texto aí? Porque a Gildeane amou de tal maneira que deu a sua própria vida para que todos aqueles que conheçam a Cristo através dela não pereçam, mas tenham vida eterna. Você tem coragem de escrever esse texto? Você está entendendo as implicações desse texto? Você sabe o que acontece quando você escreve um texto desse? Sabe? Sabe mesmo? Está disposto? Deixa eu perguntar, Francis e Gerson. Quantas pessoas morreram até hoje quando você pensa nesse texto? Porque você não morreu ainda. E Claudinéia Cardoso, será que tem pessoas morrendo hoje porque você está viva aqui dentro, quando deveria estar morta?
Pastor, quando é que a gente está morto aqui dentro? Quando Cristo está vivo, pulsando aqui. Você descobriu um poder hoje, você pode anular o sacrifício de Cristo. Se você não morrer, o amor de Deus não será conhecido. Se você não morrer, querido. E amanhã, como eu fiz com São João 3,16, eu vou estudar agora parte por parte do seu texto. Amanhã eu vou estudar a releitura de São João 3,16 e o que significa isso para nós. Amanhã eu vou fazer isso. Parte por parte. Como fiz avaliando a Deus, como Deus age, agora o nosso São João 3,16 será estudado amanhã. E como as implicações de colocar o meu nome no texto numa releitura mexe com a minha própria vida. Porque hoje você descobriu que está vivo aqui dentro é sinônimo de ser um assassino espiritual. Amanhã nós vamos continuar nesse texto. Mas minha pergunta é, você está vivo? Está vivo aqui dentro, irmão? Talvez você consiga me entender melhor a gravidade do que eu estou falando. Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer agora. Preste atenção no que eu vou dizer. Preste atenção no que eu vou dizer, por favor. Qual é o lugar na sua igreja que mais deve ser utilizado? Pense na sua igreja agora. Pense na sua igreja. Qual é o lugar na sua igreja que deve ser mais utilizado? O lugar mais utilizado na igreja deveria ser o tanque batismal. Porque o propósito da igreja é salvar pessoas. Agora preste atenção e reflita comigo. Se o tanque de batismo da sua igreja não é o lugar menos utilizado na igreja. Está errado. Entende? Está errado. O lugar mais utilizado na igreja deveria ser o tanque do batismo. Porque a igreja tem o propósito de revelar esse amor salvífico de Cristo. E eu acabei de dizer que para que esse amor seja revelado, você tem que estar morto para esse mundo e vivo em Cristo. Ora, quando isso acontece, as pessoas são salvas na outra ponta. E aonde é que a manifestação da salvação dessas pessoas acontece? No tanque batismal. Irmã Ellen Santana, como é que, queridos, como é que o lugar que deve ser mais utilizado na igreja é o menos utilizado? É sinal de que na igreja está cheio de gente viva para o mundo ainda. Cristo não está pulsando no coração deles. Cristo pode não estar pulsando no meu coração. E o resultado desses vivos carnais dentro da igreja é a sequidão do tanque de batismo e a sequidão do próprio corpo de Cristo. Homens e mulheres entristecidos, cristãos frustrados, jovens que amam mais o mundo do que a Cristo, irmãos mais ligados em novelas, irmãos mais ligados em séries, em filmes, irmãos que conhecem mais outras literaturas, advogados afiados nas leis, psicólogos absolutamente competentes na construção da mente humana,
enfermeiros altamente capacitados, médicos que salvam vidas, pedreiros que deixam casas muito bem construídas, eletricistas que cuidam da claridade, todo mundo especialista nas suas áreas. Mas o tanque do batismo vazio e uma comunidade seca, divergente, desunida, fria espiritualmente. Eu tenho a impressão que nós estamos muito felizes com a morte de Cristo. E é só isso. Eu tenho a impressão que a maioria de nós está feliz com a morte de Cristo. E só isto. Porque se fosse diferente, seria como a igreja primitiva. Todos os dias haviam novos conversos naquela congregação. Eu acabei de ler. Vamos viver igual a igreja primitiva e as fogueiras serão novamente reacesas. Ou seja, os tanques de batismo seriam novamente cheios e mais pessoas viriam para o reino todos os dias. Irmãos, o problema somos nós. Assassinos espirituais, porque estamos felizes com a morte de Cristo. E só. Só isso. Celebramos a morte dele. Tomamos a Santa Ceia. Pregamos sobre o Evangelho. Dirigimos escola sabatina. Realizamos semanas de oração. Caleb, quebrando o silêncio, como fizemos tão lindamente. Celebramos só a morte de Cristo. Precisamos de mudança. Mudanças imediatas.
Talvez você esteja entendendo por que que na sua igreja é tão difícil. Talvez você esteja entendendo agora por que que é difícil para você se relacionar com os que são mais complicados. Talvez você esteja entendendo agora por que que você anda frio na fé, por que que você oscila tanto, por que que você escolhe cultos, por que que você escolhe pessoas para ouvir, por que que você não gosta de determinado irmão, por que que você não vai com a cara do seu pastor, por que que você não sai para pregar o evangelho, por que está feliz só com a morte de Cristo, irmão. Você tem que celebrar a sua morte. Você tem que celebrar a sua morte e a sua ressurreição em Cristo. Entende isso, não? Nesse momento eu quero orar por você, tá bom? Você gostaria de orar comigo? Eu vou ter um tempo de oração agora. Viu, Raimundo? Vou ter um tempo de oração com você agora. Viu? Vamos orar? Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar, tá bom? Se você sente dores, Deus não quer nenhum sacrifício que lhe cause dor, não. Procure uma posição adequada para você orar, tá bom? E nós vamos entrar na presença de Deus pedindo para Ele um milagre. Nós precisamos de um milagre, irmãos, urgentemente. Ou a gente morre, ou a gente está fora. Ou a gente morre, ou a gente está fora. Senhor, hoje é quinta-feira. Nós estamos tirando nesse momento milhares de pessoas um tempo para a oração. Mas a gente está fazendo uma oração agora, Senhor, que a gente quer dizer para o Senhor esta manhã que nós queremos morrer. É isso mesmo, Senhor. Nós queremos morrer. É um estranho pedido para quem não entende o que eu estou falando agora. Mas para nós que somos do reino de Deus, nós compreendemos plenamente o que isso quer dizer. Nós queremos morrer agora. Realmente, Senhor, morrer para isso. Nós queremos pedir a Ti, Deus eterno, que o Senhor nos abençoe com Tua mão poderosa. Que o Senhor produza em nós, com a Tua mão estendida, as bênçãos de um grande gestor do universo, que cuida de todas as coisas, os planetas, os sistemas, galáxias, estão em Tuas mãos. Queremos que o Senhor tome a nossa vida em Tuas mãos hoje. E nos faça, Senhor, arrepender do período que nós estamos nesta igreja de maneira egoísta, egocêntrica, influenciados por vã filosofias mundanas, atrapalhando o andamento do reino de Deus. Deus nos faz arrepender de estarmos vivos quando deveríamos estar mortos. Nos faz arrepender, ó Deus, se não nascemos de novo. E nascer de novo, acabei de falar o que é quando o Senhor Jesus ocupa o lugar central e Ele está vivo, pulsando no meu coração. Necessário vos é nascer de novo, disse Jesus a Nicodemos. Precisamos disso, Deus. Uma vez que morremos e ressuscitamos numa nova vida com Cristo, temos que manter os nossos olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Nós devemos pensar nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra. Meu Deus do céu, se eu estou orando agora com pessoas que estão no reino de Deus, mas a cabeça deles não sai dessa terra,
Eles amam ainda mais as coisas desta terra, são regidos pelos sentimentos produzidos pelos estímulos visuais, sensitivos, do toque, do cheiro, da audição, seja o que for, Deus. Se são movidos por isto, se são apaixonados por questões desta terra, elimina este mal do nosso coração. Nossa vida não pode estar nas coisas dessa terra, porque senão estaremos na igreja minando sangue em carne viva. E quando batizamos, nós declaramos que morremos para esta vida e agora temos uma verdadeira vida nascidos em Cristo. Que vida é essa? Quando estamos escondidos em Deus. Expressão poderosa essa de consciência. Escondidos em Deus, é assim que se vive morto aqui no reino, escondidos em Deus, ou seja, eu sou visto, mas é Cristo quem é reconhecido, eu sou visto, mas é Cristo que é adorado, eu sou visto, mas é Cristo que recebe seguidores, porque eu estou escondido nele, ou seja, revestido de Cristo, o Espírito Santo formando Cristo em nós, esperança de glória. Deus, a menos que não tenhamos medo de anular tudo que o Senhor fez na vida do outro, nos tornando assim assassinos espirituais, nos ajuda a morrer hoje, nos esconder em Cristo, nascendo nele. Nos ajuda a sermos revestidos da nova natureza e sermos renovados à medida que aprendemos a conhecer o nosso Criador e nos tornando desta maneira, pela lapidação do Espírito Santo, semelhantes a Ele. Colossenses 3, verso 10. Ó Deus, que ninguém aqui se surpreenda com a ideia de que tem que estar morto, que é necessário nascer de novo. Isso é um princípio bíblico. Ó Senhor, que o nosso eu seja morto hoje, que sejamos crucificados, que nasçamos em Cristo Jesus. Ele, um princípio vivo, ativo, capaz de transformar o egoísta num homem humilde, no mentiroso, naquele que fala a verdade, numa mulher que gosta de se vestir sensualmente, numa mulher que ama se vestir prudentemente. Tem pessoas que fazem negócios espúrios a fazer negócios honestos. Amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. A perdoar o outro como eu preciso ser perdoado. A pregar a palavra para outros como alguém pregou para mim. A orar por outros porque oram por mim. É uma troca mútua, é um casamento. Porque se não fizermos isso, não poderemos ver o reino de Deus. As fogueiras da perseguição, Senhor, elas serão acesas novamente. Os cristãos, segundo a palavra, serão chamados a testemunhar do seu Deus em fóruns de julgamento. E terão que escolher entre a vida e a morte. E se não morrerem hoje, espiritualmente, e o Senhor exigir isso de nós, não morreremos nas horas cruciais, fisicamente, o negaremos e perderemos a nossa vida eterna. O problema, Senhor, mais grave é que não morremos sozinhos. Levamos todos os outros à perdição, que deveriam ter ouvido a mensagem de alguém que estava morto em Cristo Jesus. Ou seja, Ele vivendo nesta pessoa. Sabe, Deus, eu estou orando com milhares de pessoas agora. E esse remédio que eu estou aplicando, eu mesmo estou tomando. Esse sermão foi feito para mim primeiro.
Esta semana, Senhor, eu perdi a paciência 2 vezes com 2 membros da igreja, para um momento muito tenso, dessas discussões acirradas dentro da igreja. Eu preciso do mesmo remédio, da mansidão que o pastor estudou hoje. Sim, eu sou vulnerável, mas o Senhor revelou que nós precisamos, e eu quero compartilhar com eles a necessidade que eles também. Meu Deus, nos ajuda a morrer, Senhor. Nos ajuda a morrer. Cristo vivendo em nós. Talvez alguns pais tenham que entender hoje, Senhor, nesta manhã, que os filhos estão fora da igreja porque eram pais vivos, não pais mortos para este mundo. Talvez alguns tenham que conhecer que o casamento está acabando hoje, porque um dos dois estão vivos na carne, minando, quando deveriam estar mortos em Cristo, escondidos nele. E que um está expulsando o outro, porque expulsou Cristo primeiro. Restaure esse casamento. Deus, talvez esteja orando aqui com pessoas com alta dificuldade financeira, porque estão fazendo a gestão do seu dinheiro, gastando naquilo que é vil metal, que é transitório, que é efêmero, gastando dinheiro em coisas que não edificam, roubando o dízimo e a oferta do Senhor. Eles estão vivos, minando a carne. Deus nos ajuda a aplicar o nosso dinheiro no reino do Senhor. Talvez eu esteja pregando aqui, Senhor, nesta manhã, para jovens que estão confusos com sua sexualidade, para homens e mulheres que estão confusos segundo a sua sexualidade. Deus, ajude-os a reconhecer, segundo as Escrituras Sagradas, que Deus criou homem e Deus criou mulher, que devem orar a Deus para resistirem a essas inclinações que o mundo está propondo hoje. Porque a palavra de Deus diz: o Senhor criou um homem. Ajude, Senhor, essas pessoas a vedar esta influência que está destruindo tantas pessoas. Talvez eu esteja pregando aqui, ó Deus, para pessoas que ainda não conseguem amar. Pastor, depois de tudo que eu ouço, eu entendi que o amor é um dom vindo de Deus, eu entendi, mas eu não consigo amar, pastor. O ferimento que me foi causado é muito profundo. Eu quero dizer a esta pessoa, esta manhã, mais profundo foi o ferimento feito no Filho de Deus, e ele recebeu esse ferimento de você, meu amado, que não está conseguindo perdoar as pessoas. Perdão, sobretudo, é um reconhecimento do tamanho do ferimento causado em Cristo pela minha própria atitude, ao ponto de levá-lo à morte. Talvez eu esteja pregando aqui para pessoas que julgam rapidamente os outros, para pessoas que marcam pessoas que a feriram. Mas eu também, Senhor, posso estar orando aqui com pessoas que estão voando espiritualmente. Encontraram o caminho e estão encontrando solidez. Não oravam, agora oram. Não liam a Bíblia, agora estudam, meditam na palavra. Não estudavam sua lição, manual de estudo, agora comem a lição de escola sabatina. Não amava ir aos cultos, agora tem prazer na adoração. Tinha dificuldade de congregar coletivamente, agora ama o culto com os irmãos. Não saía para a prática da missão, agora não conseguem passar um dia sem falar de Jesus. Sim, aqui neste lugar, tem pessoas que estão florescendo porque estão mortos. Vivos, escondidos em Cristo,
descobriram o caminho porque recebem diariamente o batismo do Espírito Santo. Sim, Deus, sim. Há pessoas assim aqui. Deus, ajude-os a não cair. Ajude-os a não cair. Nós queremos, nesse momento, Deus, confessar os nossos pecados. Sim, ó Deus, queremos reconhecer que somos pecadores. Pecamos na mente, pecamos com o nosso corpo, pecamos não intencionalmente, pecamos intencionalmente, e a gente sabe que o pecado nos destrói, Senhor. O pecado nos afasta do Senhor. Por gentileza, Deus, Cristo Jesus, perdoa nossos pecados, lava-nos com a água, que é a figura do Espírito Santo, regeneradora, que gera vida, como em Ezequiel 47. A água sai do templo, Senhor, e vai até o Mar Morto, produzindo vida, vegetação marítima no mar, não é? É isso. Peixe, vida, onde havia só sal. Água, a água da lavagem, Senhor, purifica-nos, porque estamos reconhecendo nossos pecados. E diante do Senhor, queremos declarar a Ti, temos necessidades, Senhor, necessidades das mais extremas necessidades. Francisco, ele pede oração, para ter mansidão e domínio próprio. É uma necessidade do Francisco. A Hélida pede oração, Senhor. A auxiliadora Lima pede oração pela família dela, de uma forma especial por ela mesma. Nós somos seres com muitas necessidades. A Maria da Salete, ela pede oração pela família que está se afastando de Deus. Percebe, Senhor, muitas necessidades, muitas. Aqui diante do Senhor, que é o provedor de todas as coisas, Senhor Deus, provedor de todas as coisas, queremos receber o pão, caía comida para aquele povo todo dia, tinha água que saía da rocha, tinha sombra da nuvem, tinha fogo à noite para aquecer. A voz de Deus era manifestada no santuário, os milagres de Deus aconteciam ali, as águas amargas se tornavam doces, as roupas não estragavam. Deus, cuida de nós, as necessidades que temos são tão grandes, ó Deus. Tem pessoas aqui que têm dificuldade financeira, já tem outros que têm que saber administrar o dinheiro que ganham, Senhor. Tem pessoas que estão desempregadas e precisam de emprego, outras têm empregos demais e perdendo-se, trabalhando demais. Deus, nos dê a necessidade da verdadeira provisão. Nesta manhã, Senhor, nós queremos receber o Espírito Santo para sermos testemunhas. O Senhor nos chamou para sermos placas indicativas, morrer como testemunhas para revelar a Cristo, mortos, testemunhas, para levar para aquele que morreu de forma substitutiva, que foi Cristo. Nesta hora, nessa manhã, eu quero colocar a todos os meus irmãos na sala 57, intercessoramente em tuas mãos. A moderadora Gedinei, Liliane, o Adilson, o Adalto, Alex, Carvalho, a Andréa Brown, oh Deus, a Aurelice, oh Deus, a Célia Nascimento, a Cláudia Efigênia, a Cristiane, oh Deus, a Elisete, a Fabiana, o Geraldo Magela, Deus, a Graça, a Cubaleiros, Gladys, Glaicon, a irmã Ednir, ó Deus, o irmão Neemias, o Joselmar, o Joel, ó Deus, a Leidiane,
Sim, ó Deus, eu quero colocar em tuas mãos a Maria Salete, a Márcia Santos, a Farias Rocha, ó Deus, a Rosângela, o Venâncio, a Margarete. Quero colocar em tuas mãos a Mari Gomes, a Maria Giovanni, a Débora Dias. Eu quero colocar em tuas mãos a Margarete, a Tereza Lins, a minha cunhada Angelice Lins Nóbrega Almeida. Almeida não, é a irmã dela. Angelice Lins Nóbrega, minha cunhada. Recebe, ó Deus, a minha cunhada em tuas mãos. Ela assiste essa reunião. Ela assiste essa reunião. Aqui, Senhor, intercessoriamente, eu clamo por todos os pastores, desde o pastor Ted Wilson até o pastor Max Schwab, que é o meu presidente, em toda essa coluna administrativa da igreja. Cuida dele. A cada membro, especialmente homem e mulher desta igreja, eu oro por ele. Sim, ó Deus, eu oro por ele. Porque orar é estar em tua presença. E como é bom estar em tua presença. Como é bom sentir a tua presença. Espírito Santo sopra em cada endereço. O YouTube sopra em cada janelinha do Zoom. Sopra a morte sobre esses lugares. A morte espiritual. A morte do eu. A morte do que não presta. Sopra vida nesse mesmo lugar, a vida de Cristo por meio do teu Espírito, para que nasçamos novamente e sejamos capazes de revelar o amor de Deus e reescrever São João 3,16. Se Deus visita, salva, cura, liberta o teu. Diante da sua santa presença, Jesus, porque a oração nos eleva até o Senhor, diante da sua santa presença, Senhor, nós queremos receber esta manhã o teu abraço, Jesus, o teu abraço. Abraça-nos, Jesus Cristo. Aquece o coração frio aqui esta manhã. Traz de volta o coração que está distante. Fé para aqueles que já não creem. Resistência para aqueles que estão em severa provação. Fé no Filho de Deus. Diante da tua presença, Jesus, da santidade da tua lei, queremos receber o teu abraço, Pai querido, o teu abraço. Senta ao lado desse que está se sentindo sozinho esta manhã. Jesus, coloca a mão no ombro desta pessoa agora, que ela sinta a certeza da tua presença, Pai querido. Visita o hospital onde essa pessoa está, o leito onde ela está deitada. Sim, Deus. Visita o carro onde essa pessoa está parada, orando comigo agora. Visita o ônibus onde ela está com fone de ouvido. Visita, sim, ó Deus, o ambiente de trabalho onde ela está. Agora santifica este lugar. A casa, o quarto, a cozinha, não importa. Visita-nos. Salva-nos, Jesus. Reaviva-nos. Batiza-nos com teu Espírito Santo. Perdoa nossa omissão. Nos ajuda a morrer para esse mundo e viver para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Como é que você se sente agora? Irmã Osana? Como é que você se sente agora? É isso, o culto de adoração deve nos levar à presença de Deus. Sabe que eu queria terminar hoje com um bom dia com alegria diferente? Vamos fazer um bom dia diferente? Não que o outro seja ruim, não, mas eu quero terminar nesse clima. Nesse clima. Eu vou abrir o áudio, mas eu gostaria que você manifestasse o seu bom dia com alegria tranquilão hoje. Tipo assim, bom dia, Jorge. Bom dia, Cida. Para a gente sair nesse clima de impacto, para desaguar. Não que o nosso bom dia com alegria seja ruim, não. Mas a mesma coisa pode ser feita de forma diferente para alcançar objetivos diferentes. Certo? Eu vou abrir o seu áudio e nós vamos para o nosso bom dia com alegria. E eu queria que você dissesse, bom dia, pastor Wagner. Vamos desaguar agora. Entendi. E amanhã eu vou estudar a releitura do texto, agora com todas as implicações no que dizem respeito à sua própria vida. Tá bom? Para você, meu amado, lembra que hoje é diferente, tá? Bem calmo e manso. Bom dia com alegria. Bom dia, pastor Wagner. Bom dia, pastor Wagner. Vamos desaguar. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Pastor Bom dia com Wagner. alegria, toda mão. Bom dia com alegria, pastor Wagner. Bom dia. Ai, que queria falar Bom dia, Bora de Desaguar. Desaguar. Tchau para todo Desaguar pelo poder do Tchau. Espírito. Como Senhor, até amanhã. Desaguar. Até amanhã, povo Senhor. Vamos desaguar, meus amores. Desaguar. Amanhã, povo do Senhor. Desaguar, povo de Deus.